Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Parque Brasil Podcast. Hoje vamos desvendar um tema essencial, como a gestão da contaminação redefine a performance energética em sistemas hidráulicos. Se você quer saber como a contaminação afeta a eficiência dos sistemas hidráulicos, esse episódio é para você. Eu sou o Feni Ferreira, instrutor de treinamentos do Parque Lab, e tenho o prazer de receber aqui a Angélica Oliveira, gerente de desenvolvimento de negócios. A Angélica vai compartilhar insights valiosos e dicas práticas para otimizar a performance energética. Prepare-se para aprender e se inspirar. Vamos dar boas-vindas à nossa convidada. Angélica, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Angélica. Olá, obrigada, Feni. Com certeza aí vai ser um tempo bem valioso, né? Eu quero contribuir aí com um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né? E realmente aí desvendar, né? Como a gestão da contaminação pode trazer melhorias para os sistemas hidráulicos e aumentar a eficiência energética aí dos equipamentos. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. Maravilha. Angélica, para a gente começar, então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Conta para a gente sobre os pontos relevantes da sua trilha de sucesso. Eu iniciei minha jornada na Parker há 15 anos atrás. E no início eu comecei atuando como estagiária, já no departamento de atendimento a clientes, e cerca de 4 meses depois, foi um período bem curto aí, o período de estágio. Cerca de 4 meses depois, eu tive a oportunidade de começar a atender os clientes, né, como analista de atendimento, né, já os clientes de filtração hidráulica. Então, eu dava suporte interno para um especialista de produto, e aí eu comecei a me aproximar desse segmento, né, já atuando aí com a linha de filtração hidráulica de maneira interna. E depois de mais ou menos uns 2 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como especialista de produto. Né? Nesse período, eu comecei atendendo aí pequenos OEMs, né, que são fabricantes de máquinas e equipamentos, e alguns clientes no interior de São Paulo. Né? Durante esse período, foi um período de bastante aprendizado, né, onde eu comecei a vivenciar na prática aplicações, né, visitas a campo. Isso realmente aumentou o meu conhecimento, né? Foi um diferencial aí, porque eu já comecei a ver onde as coisas acontecem, ajudar aí os clientes a solucionar os desafios diários, né, voltado à gestão de contaminação, né, voltado aí à performance dos equipamentos hidráulicos. E depois de uns 4 anos, eu me tornei supervisora de desenvolvimento de negócios, e hoje aí estou atuando como gerente de desenvolvimento de negócios para as linhas de filtração hidráulica e também a parte de clean diesel, que é voltado para a filtragem do combustível a granel. Muito bom, muito bacana. E assim, entrando já no tema principal, né, que a gente fala exatamente, né, o que seria, né, a gestão da contaminação, né, em sistemas hidráulicos, né? Porque hoje é bem comum, né, ou não sei, né, diga você que está dentro do mercado, se as pessoas já têm essa ciência do que é um controle da contaminação, uma gestão, né? O que é simples para as pessoas, passou X período, troca o óleo do carro, né? É comum o pessoal falar isso dali. Às vezes eles nem sabem o que está trocando, ou nem precisa trocar o óleo, mas troca. Mas estamos falando de 3 litros de óleo, 4 litros de óleo, é um valor baixo em relação a um potencial perda, né, do motor. Mas quando você entra no sistema hidráulico, né, o que seria exatamente essa gestão da contaminação em sistemas hidráulicos, né, para o pessoal até entender ou até implementar, né, dentro da empresa deles? Hoje em dia, Fenir, a própria evolução tecnológica força o usuário, né, o gerente de manutenção, né, as pessoas que estão ligadas diretamente ao dia a dia da manutenção, a conhecer um pouco mais sobre o controle de contaminação. Né? Por quê? Porque cada componente hidráulico, né, seja uma servoválvula, uma válvula proporcional ou até mesmo bombas, né, elas necessitam de um índice de contaminação específico. E isso faz com que os gestores de manutenção precisem conhecer essa informação.
Então, com o passar do tempo, a gestão de contaminação ela começou a ser um pouco mais difundida no segmento industrial. Mas vamos falar basicamente o que é a gestão do controle de contaminação. Inicialmente, eu preciso conhecer o que o meu sistema exige, né? Conhecer o meu equipamento hidráulico, quais são os componentes hidráulicos que eu tenho ali, qual é o nível de contaminação que cada um deles exige. Né? Você deu aí um exemplo do motor do carro. Né? Eu sei que eu tenho que trocar o lubrificante do motor do carro a cada X período, né? Ou a cada 5.000 quilômetros rodados, 10.000 quilômetros rodados. Mas às vezes eu não sei o porquê que eu tenho que ter essa ação, né? Por que eu tenho que trocar? Quando a gente vai fazer essa análise no sistema hidráulico, eu preciso avaliar a condição do meu fluido. Né? Eu necessito trocar esse fluido? Quando a gente fala de lubrificante de motor, a gente está falando de volumes pequenos, né? 4, 5 litros de óleo. E quando a gente olha para um ambiente industrial, qual é o volume de óleo que uma indústria siderúrgica tem? Qual o volume de óleo que uma planta de papel e celulose tem? Se a gente for extrapolar um pouquinho mais, qual o volume de óleo que uma hidrelétrica tem? Então, eu estou falando aí de milhares de litros. Então, o volume de óleo é realmente significativo. Será que essa ação de trocar simplesmente o fluido, ela vai resolver o meu problema? E aí entra a gestão do controle de contaminação. Será que é necessário trocar esse fluido? Será que o óleo hidráulico ele tem uma validade pré-determinada? O que você acha? Você acha que ele tem uma validade pré-determinada? Essa é uma questão até interessante, né? Como você está no mercado, então é uma pergunta que eu teria, né? Hoje o pessoal já está doutrinado a ter essa linha de raciocínio, né? Voltando a pergunta para você, né, na verdade. O que eles veem como variável para trocar o óleo? Eles enxergam isso hoje, né? Não sei se até a gente que dá treinamento, a gente está dentro do contexto, até que a gente trabalha com a tecnologia, a gente tem essa ciência, né? Mas eu sempre me pergunto se o pessoal hoje já tem, né, esse conhecimento, está voltado para entender. Quando eu coloco um fluido dentro de um sistema, esse fluido tem lá as suas reações, né? Com variação de temperatura, a troca com o ambiente, etc. E tal, né? Mas o mercado hoje já entende isso, eles já conhecem isso no doutrinário, já tem essa ciência ou não? Depende, né? Depende do usuário, né? Depende da região que a gente está atuando. Quando a gente fala de conhecimento difundido, se eu pegar indústrias que já têm, por exemplo, se eu falar do setor agrícola hoje, cana, né, é uma indústria que já tem o controle de contaminação um pouco mais disseminado. Eles já sabem da importância de ter um nível de contaminação nos equipamentos de colheita. Eles já sabem que é importante, porque são equipamentos que têm componentes mais sensíveis. Mas dependendo da região que eu vou, né, essa informação ela já não chega na mesma qualidade. Né? Tem muita gente que acha hoje em dia que o óleo novo é um óleo limpo, que o óleo novo é um óleo apto a operar nos sistemas hidráulicos. Mas será que essa informação ela é correta? Né? Aí, voltando para a pergunta que eu te fiz, o óleo hidráulico ele tem uma validade pré-determinada? Quando eu faço essa pergunta para o usuário, eu já ouvi por diversas vezes que tem. Né? Mas será que se o controle de contaminação, o condicionamento do próprio fluido for bem feito, ele precisa ser trocado periodicamente? Se bem condicionado, se bem armazenado, se bem cuidado, o óleo ele não tem uma validade pré-determinada. O que eu tenho que avaliar periodicamente são as características físico-químicas. Uma vez que as características físico-químicas elas estão adequadas e conforme a fabricação, a especificação do fabricante, o fluido ele pode operar por um período indeterminado. Então, é muito importante que eu tenha ciência dessa informação, porque o que vai fazer eu trocar o óleo? A troca do óleo ela está condicionada à perda de característica físico-química.
E aí você me fez outra pergunta, né? Será que os usuários hoje em dia, eles têm essa informação de maneira assertiva, de maneira correta? A maioria das vezes não, né? O que faz o usuário trocar o fluido hoje? Ele fez uma análise de contaminação, seja de partícula ou de umidade, está fora do que o fabricante especificou, na maioria das vezes ele troca, né? Ele troca o fluido. E aí ele põe no sistema hidráulico, ele abastece o sistema hidráulico com fluido novo. Será que essa ação de abastecer o sistema hidráulico com fluido novo vai resolver o problema dele? Então, nessa questão, a gente comentando aí sobre a contaminação, eu acho até relevante, apareceu até uma questão, você falando até, eu lembrei dos contextos. Eu queria até que você falasse um pouco, né, sobre as questões dos filtros, né, como os filtros, como a Parker ajuda em relação a esse controle da contaminação, né, em relação aos filtros que nós temos aí, a disponibilidade, as tecnologias que nós temos para auxiliar o pessoal hoje, até nessa questão de não ter que fazer a troca do fluido prematuramente, né, que seria o caso de quem tem veículo troca o óleo sem saber que se precisa, só troca de tempo. O que a gente pode ajudar e até, quem sabe, né, você falar um pouco sobre nossas linhas de tecnologia e produtos que fazem essa leitura e para determinar e a gente ter uma troca realmente eficiente e eficaz do fluido em campo ou até no laboratório. A Parker hoje, Alcemir, é uma das principais fabricantes de filtros na América Latina. Quando a gente fala em filtração hidráulica, a Parker é um dos principais fabricantes nesse cenário, né? E a gente tem aí diversas linhas de produto, né, que variam desde filtros de ar, né, que é o filtro de admissão do ar no sistema hidráulico, até sistemas de filtragem mais complexos, né, filtros duplex, filtros para pressões de até 600, 700 bar, filtros com construção em aço inox. Então, a Parker tem uma linha de produto bem grande. E a gente avalia cada aplicação, né? Cada aplicação precisa de um tipo de filtro pré-determinado, né? De um tipo de filtro diferente. Então, não dá para a gente generalizar. E quando a gente fala da necessidade de troca ou não do fluido, né, é o que eu comentei, eu só vou trocar se perder a propriedade físico-química. Mas e quando o fluido está contaminado por água ou partícula? Né? Às vezes o usuário ele faz a troca do óleo porque está contaminado por água ou por partícula. Onde será que a gente pode ajudar? Né? Será que a Parker, como fabricante, tem condições de auxiliar o usuário com essa dificuldade? Até surgiu, você falando agora, até surgiu uma dúvida, né? Então, o óleo, dentro para não ter suas propriedades físico-químicas, que nós temos que analisar, então, que pode interferir nessa variação, então, seria umidade, água, né? E partículas. Ou tem alguma outra coisa que pode influenciar sobre essa variação físico-química? Um dos pontos que alteram aí as propriedades físico-químicas do óleo, né, além da contaminação por umidade, que é um fator potencial, também a variação de temperatura. Né? Quando o fluido está exposto a temperaturas elevadas, pode fazer com que ele perca as propriedades físico-químicas. Então, é sempre muito importante o usuário trabalhar com o fluido dentro da especificação do fabricante de óleo, né? Porque é ele que conhece aí quais são os padrões que podem ou não afetar aí o desempenho daquele fluido. Mas aí, respondendo a pergunta que eu te fiz, né? Será que a Parker tem como auxiliar os usuários quando a gente fala de contaminação por água, partícula, levando em consideração a linha de filtros que a gente tem hoje? Esse é exatamente o nosso trabalho no dia a dia, né? Tanto a minha função quanto a função dos distribuidores da Parker que estão espalhados aí pelo Brasil. Com certeza, né? A partir do momento que a gente identifica que um sistema está contaminado, né, seja por água ou por partícula, a gente tem diversas frentes de tratamento. Né? Eu preciso atuar para remover aquele contaminante, né, seja através de uma filtragem de alta eficiência,
falando de contaminação por água, através da desidratação a vácuo, né? A Parker tem aí equipamentos excelentes para fazer esse serviço, né? Retirar a umidade do óleo em alto desempenho, né? Em alta eficiência, e é dessa forma que a gente atende o mercado, né? Se está contaminado por partículas, o que eu tenho que fazer? Filtrar em alta eficiência. E se está contaminado por umidade, eu atuo com métodos de remoção por vácuo, sistemas de absorção, né, que são tecnologias que a gente utiliza para retirar a umidade. Uma vez feito a descontaminação, eu não preciso trocar o meu fluido. Eu posso fazer com que ele continue operando por tempo indeterminado, que essa é a função dos filtros dentro do sistema hidráulico. É prolongar a vida útil dos componentes. E o fluido nada mais é do que um componente para o sistema hidráulico hoje. Muito bom. Então, dentro dessa linha, né, você comentou agora, então, tem diversas tecnologias, chamou bastante atenção até pelo fato de você conseguir tirar a umidade do óleo, né, com os equipamentos que a Parker tem essa tecnologia. E também tem diversos tipos de filtros, né, em diversos níveis. Até gostaria que você comentasse um pouco, né? Nós estamos aqui em São José, que do lado tem a nossa fábrica de filtros, né? Então, acho que existem diversos meios filtrantes, e cada um com uma aplicação. Então, aí entra uma pergunta: poxa, eu vou comprar um filtro lá, tem um filtro lá do concorrente, tal. O que diferencia, né, quando eu vou comprar um filtro para a mesma aplicação, né, digamos, seja da linha de pressão, ou da linha de sucção, ou da linha de retorno, mas o que diferencia na hora de eu selecionar e dizer, estou escolhendo um filtro que vai ser eficiente e ele foi feito para essa aplicação e ele vai ser realmente eficaz? Se eu avalio um elemento filtrante, Felipe, existem diversos casos, né, que a gente já presenciou no mercado, né? O cliente ele pega um filtro Parker e pega às vezes o filtro de um concorrente. Se eu fizer uma análise somente visual, né, o que eu vou avaliar? Dimensional. Né? Análise visual, eu vou ver se os dimensionais eles estão similares para que eu possa utilizar na minha aplicação. Só que o filtro ele vai muito além do dimensional. Né? O que faz o sistema ter uma qualidade adequada é a eficiência de cada meio filtrante. Então, essa análise é importante a gente fazer. O mais importante do filtro é o meio filtrante, né, que é quem efetivamente vai fazer a filtragem. Então, eu tenho que ter essa atenção. Né? Os filtros não são todos iguais. Por mais que eles tenham dimensionais similares, né, a eficiência de filtragem dele pode variar falando de um mesmo tamanho de partícula. Então, eu tenho que ter esse cuidado. O filtro ele é muito mais do que só o dimensional. Então, eu tenho aí filtros de alta eficiência, elementos filtrantes multicamadas, que aumentam a capacidade de retenção de contaminação, filtros que suportam um diferencial de pressão elevado devido à construção, né, do próprio elemento filtrante. Então, são diversos pontos que a gente tem que avaliar aí quando a gente vai fazer a aplicação de um filtro. Então, é um ponto de muita atenção. Né? Não avaliem somente dimensional. Esse filtro aqui vai dar certo na minha aplicação. Às vezes não dá. É importante eu avaliar o quanto de perda de carga aquele elemento gera no meu sistema, porque cada sistema de filtragem, cada filtro, ele tem um ΔP máximo que ele suporta, que geralmente está ligado à válvula de bypass do filtro ou ao indicador de saturação. Se eu coloco um elemento filtrante lá que gera uma perda de carga inicial muito alta, né, eu posso estar partindo do meu sistema muito próximo da abertura da válvula ou da indicação de saturação do filtro. Então, esses pontos é muito importante a gente avaliar. E o próprio usuário, ele tem o benefício de solicitar ajuda de quem tem esse conhecimento. Porque, às vezes, o usuário ele não é obrigado a saber se aquele filtro que ele está colocando lá é o melhor filtro para o sistema dele. Então, por isso que a gente está sempre em campo, né? Tanto eu diretamente, como a nossa equipe de vendas, né? A Parker tem uma equipe de vendas também bem robusta,
né, que atende aí praticamente todos os estados do Brasil, e a nossa rede de distribuição, que está bem próxima dos clientes. E eles também detêm conhecimento técnico para auxiliar os usuários com a aplicação correta, né, porque filtro não é tudo igual. Né, então, eu tenho que colocar o filtro certo para cada aplicação. Então, entrando dentro do contexto, né, do controle da contaminação, né, que a gente está mencionando sobre filtros, né, e você acabou de trazer essa informação relevante, acho que bem relevante mesmo, que não são iguais, apesar dos dimensionais, tamanho, assim encaixa aqui, então vai. Não é bem assim, né, o negócio, a atividade é um pouco mais profunda do que isso. Existem normas, né, sobre isso daí, acho que você até comentou um pouco sobre, poxa, o fluido novo, acabei de comprar o óleo novo lá, ele tá limpinho, mas ele não serve para colocar na máquina, né? Falando assim, fala para a gente sobre as normas, né, que tem, eu acredito que não são de hoje, né, são normas que já tem um período, que já está no mercado. E lógico, né, a ciência vai aparecendo para a gente agora, a gente vai tomando conhecimento, até esse material que a gente está produzindo hoje aqui, é exatamente para o pessoal saber, existem normas, e está aí há tempos, e a Park já detém essa informação há muito tempo, e é só vocês utilizarem para ter um rendimento para vocês. Então comenta para a gente sobre as normas que existem, né, e como é que a gente aplica isso dentro dos sistemas hidráulicos. Quando a gente fala de controle de contaminação, Felipe, é importante a gente conhecer as normas que regulamentam essa informação. Porque vamos supor, eu fiz uma determinada análise em uma amostra, vou saber a quantidade de partículas que tem ali, mas como que eu classifico essa contaminação? Então, essa classificação ela é feita hoje através de duas principais normas. Tá? Existem outras, né, mas eu vou comentar aqui de duas que são as principais e as mais usuais no ambiente industrial. E aí, quando eu falo industrial, pega agricultura também, mineração, enfim. Quando a gente fala de controle de contaminação, existem duas normas que regulamentam a quantidade de contaminantes presentes em um determinado volume de óleo, né? Duas principais normas. E são elas: a ISO 4406, né? O que a ISO traz de informação para o usuário? A ISO ela quantifica a presença de contaminantes em 3 tamanhos de partícula: 4, 6 e 14 micra. Então, ela vai me dar 3 números diferentes. Um exemplo, 18, 16, 13. O que o número 18 representa? Né? Partículas de 4 micra. O segundo número, que é o número 16, né? Representa partículas de 6 micra. E o terceiro número, que é o número 13, representa partículas maiores do que 14 micra. Então, essa é a primeira norma que a gente mais encontra no mercado hoje, que é a norma ISO 4406. E tem a segunda norma, que é a NAS 1638, ou a famosa NAS. Né? Muitos usuários aí usam essa nomenclatura, né, para se referir à NAS 1638. E a NAS ela tem a mesma função da ISO, né? Porém, ela avalia 5 tamanhos, né, 5 faixas de tamanhos de partículas diferentes, e faz a classificação em ordem crescente de um número que varia de 0 a 12, né, onde os maiores números são as classes mais contaminadas de acordo com essas 5 faixas de tamanho de partícula que ela faz análise. Então, usualmente, hoje a gente encontra no mercado ou a NAS 1638 ou a ISO 4406. Ambas trazem o mesmo resultado, né? A NAS com uma qualidade de informação um pouquinho menor, porque ela faz análise geral e te dá um resultado só, ela classifica a maior incidência, e a ISO com um pouquinho mais de detalhe, porque avalia 3 tamanhos e logo na primeira análise você já consegue ter informação de 3 tamanhos de partículas diferentes. Então, hoje é o que a gente encontra no mercado, né? Quando a gente fala de ambiente industrial, essas duas normas são as normas mais usuais. E aí vai da preferência do usuário, né? Se quer utilizar ISO, se quer utilizar NAS. Angélica, entrando agora na questão de implementação da gestão da contaminação, gostaria que você falasse um pouco para a gente como a Park faz esse tratamento, né? A questão como ela trabalha essa parte da implementação, a fim de a gente ter uma eficiência energética em sistemas hidráulicos. E quem são os que têm maior benefício em relação a essa aplicação dessa
Por diversas vezes, Ofenir, eu tive a oportunidade de identificar nessas visitas a campo alguns sistemas hidráulicos, né? E aí vários sistemas hidráulicos que utilizam como troca de ar o bocal de abastecimento da unidade hidráulica. Esse bocal de abastecimento, ele é uma fonte gigantesca de contaminação, porque nesse bocal a gente usa filtros de baixa eficiência, né? A função principal dele é abastecer. E era muito utilizado antigamente, né? Quando os níveis de contaminação não eram tão críticos. Né? Com a evolução tecnológica e aumento da criticidade, né? No quesito aí contaminação, né? Esse bocal de abastecimento ele deixou de ser indicado. Né? O indicado é que eu faça o abastecimento dos meus sistemas através de engate rápido, e nessa função de bocal de enchimento eu tenho um filtro de ar, né, de alta eficiência. Então, voltando aí para a maneira que a Parker aborda o mercado, a gente aborda dessa forma, né, com 3 pilares: diagnóstico, tratamento e prevenção. E é no pilar de prevenção onde eu indico possíveis melhorias, né? Avalio se o sistema de filtragem atual ele está adequado, se ele está atingindo, né, se ele é capaz de atingir o nível de contaminação que aquela unidade hidráulica precisa, que aqueles componentes precisam. Então, com esses 3 pilares, a gente consegue fechar o gerenciamento. E a sua outra pergunta, né, quem são os principais interessados, quem são os principais beneficiários dessa gestão de contaminação? Quando a gente fala de equipamento hidráulico, a gente tem que pensar que a função dele é executar um determinado trabalho. Né? E quem é o cliente que vai receber esse trabalho? E aí depende da indústria que eu estou avaliando. Vamos pensar aí, por exemplo, numa indústria automotiva, né, onde eu tenho o processo de estamparia, que é um dos processos críticos dentro da indústria automotiva. Eu tenho que ter a minha prensa, né, grande parte do tempo disponível, né? Ou seja, 100% do tempo disponível, porque enquanto ela estiver disponível, ela vai estar fazendo o trabalho dela, que é estampar material para o próximo processo. Então, quem são os principais beneficiários? Os gerentes de manutenção, né, os supervisores de manutenção, né, a próxima área que vai receber o trabalho que aquele equipamento hidráulico está fazendo. Né? Quando a gente faz a gestão de contaminação, né, quando eu tenho uma gestão de contaminação efetiva, eu ganho em quê? Eu ganho em disponibilidade, em confiabilidade do meu equipamento, e acaba beneficiando o processo como um todo, né? Porque eu vou deixar de ter paradas não programadas, eu vou deixar de ter trocas de componentes, né, em períodos inadequados. Então, os beneficiários são os gestores diretamente ligados, né, porque a gente é cobrado por produtividade, e o processo como um todo, né, porque eu ganho em disponibilidade de equipamento. Vamos falar do cara da manutenção. Para ele, é mais fácil trabalhar preventivamente do que corretivamente. Ele consegue planejar, né, o trabalho que ele vai fazer naquela semana, naquele dia. Não que as paradas corretivas elas não vão acontecer, né, mas quando eu tenho um controle de contaminação efetivo, eu consigo reduzir, né, esse tempo de parada corretiva, né, de parada não programada. Existe um dado estatístico muito interessante que fala que 80% das falhas relacionadas aos sistemas hidráulicos, elas estão ligadas à contaminação presente no fluido. Então, pensa, se eu tenho 80% das falhas ligadas ao excesso de contaminação, né, se eu atuar nesse pilar aqui, né, de diminuir a incidência, de melhorar a qualidade do meu fluido, o quanto de benefício eu não ganho aqui na frente. Então, aí, quem são os principais beneficiários? Eu entendo que é o processo, né? O processo como um todo, porque eu vou ganhar em disponibilidade, né? Eu vou ganhar em confiabilidade do meu equipamento. Que só tem repetibilidade do processo, né? Acho que é bem interessante mesmo. Já que a gente entrou nesse âmbito de informação, até aproveitando seu nível de conhecimento e experiência de mercado,
Você consegue trazer para a gente algum exemplo de eficiência que teve, algum retorno sobre investimento dessas aplicações de processo? Enfim, né? Alguma coisa que incentive e conscientize o pessoal, ó, vamos fazer porque é importante. A parada de máquina é muito cara, sendo que a gente tem essa possibilidade de implementar esse sistema de controle e gestão de contaminação. Um ponto interessante, Eufemi, pensando na questão ambiental que está muito forte hoje dentro da indústria. A gente comentou que alguns clientes eles descartam o óleo ou fazem a troca do fluido quando identifica contaminação sólida ou umidade. Só que a gente viu que isso talvez não seja necessário, né? Uma vez que a propriedade físico-química daquele fluido está adequada, a contaminação eu consigo retirar. Então, eu vou trazer para você um exemplo bem interessante. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas hidrelétricas no Brasil e uma em específico me chamou muita atenção, que é uma hidrelétrica que fica no norte do Brasil, uma hidrelétrica bem grande, que tem em torno de 40 turbinas para geração de energia, tá? E cada turbina levava em torno de 40 mil litros de óleo. Tá? Então, cada turbina levava 20 mil litros de óleo nos sistemas hidráulicos e mais 20 mil litros de óleo nos sistemas de lubrificação. Uau. Né? Então, 40 mil litros de óleo por unidade. Multiplica isso por 40. Se eu tivesse que trocar a cada 5 meses, 6 meses... Se a gente tivesse que trocar esse fluido periodicamente, porque a contaminação quem já teve a oportunidade de visitar uma usina hidrelétrica sabe que é um ambiente propício à contaminação, ainda mais quando a gente fala de umidade, que a umidade está presente para todo lado, as turbinas elas trabalham afogadas e o próprio selo, né, a própria vedação, às vezes tem alguma ineficiência e acaba mandando água para o sistema hidráulico. Então, imagine que a gente tivesse que trocar esse fluido por um prazo determinado, né, ou a cada vez que ele se contaminasse. O custo energético ia ser muito alto, né? Quem ia pagar essa conta seriam os usuários, né? Porque o custo da energia ficaria ainda maior. Né? E trabalhando com a gestão de contaminação, né, a gente conseguiu conscientizar, né, os operadores, os responsáveis pela manutenção, que aquele fluido não precisava ser descartado. Então, a gente começou a trabalhar com equipamentos que fazem a remoção da umidade, que fazem a remoção da contaminação sólida e deixam aquele fluido apto para operar. Então, pode ser que, eventualmente, você tenha que fazer o tratamento enquanto a máquina está operando. São sistemas que a gente chama de sistemas offline, né, que ele vai ficar em paralelo com o teu reservatório hidráulico, em paralelo com o teu sistema principal, e vai fazer a descontaminação como se fosse uma diálise. Enquanto o teu sistema está operando, ele está lá descontaminando. E já teve casos, né, de conseguir zerar a troca de óleo anual. Né? Não precisou trocar óleo. Por quê? Porque eu estava fazendo um tratamento efetivo. Assim como a gente já teve também diversos casos em indústrias de papel e celulose, diversos casos em siderurgia. Hoje a gente tem trabalhado muito forte a questão da indústria 4.0 também, né? Da automatização de sistemas. Né? Eu comentei que o diagnóstico ele é um pilar muito importante do gerenciamento da contaminação. Existem sistemas, né, contadores de partícula. Vamos voltar um pouquinho antes. Eu comentei também que 80% das falhas elas estão ligadas ao excesso de contaminação. Né? Pensando em controle, pensando em diagnóstico, eu não preciso deixar que o meu sistema pare para que eu tenha uma ação. Então, no pilar de diagnóstico, a gente consegue trabalhar com sistemas automatizados. Eu coloco um contador de partículas. Vamos pensar também nessa indústria automotiva que eu comentei, né? Um processo de estamparia. Eu sei que se aquela prensa parar, eu paro todo o meu processo. Eu posso colocar um contador de partículas fixo naquela unidade que vai monitorar o índice de contaminação em tempo real e vai me mandar um alarme toda vez que eu tiver alguma variação.
E essa variação ela pode acontecer devido a um abastecimento, devido a um filtro que já está saturado e o fluido está passando pela válvula de bypass, ou devido à troca de algum componente do sistema, às vezes troca de alguma mangueira, troca de algum outro componente relacionado ao sistema hidráulico, que acaba gerando contaminação. Então, tendo a informação de maneira precoce, eu consigo atuar com sistemas que vão prevenir, sistemas que vão prevenir que aquele equipamento pare de maneira inesperada. E tudo isso gera benefício para o usuário. Eu tenho um retorno de investimento rápido, porque pensa, o que é custo hoje para uma indústria? O custo é o equipamento inoperante. O maior custo hoje é o tempo de parada do equipamento. Pensando em alguns processos, o maior custo é o tempo que o equipamento está inoperante. Então, se a gente consegue atuar de forma que isso não vai acontecer, a gente tem um retorno de investimento aí bem grande. E às vezes até escalável, porque eu consigo jogar isso para diversos processos dentro da minha indústria. Muito bom. Então, acho que você até acabou entrando numa pergunta que eu ia fazer, que era em relação às questões de gestão, as ferramentas que a gente tem, e os produtos que a gente tem especificamente, até para você ter essa demanda, ter essa leitura, registrar esse datalog ao longo do tempo aí, e conseguir ver isso através de gráficos em tempo real, como é que está acontecendo na máquina, quais são as variações e tomar as ações necessárias para que o sistema continue funcionando sem paradas que não foram premeditadas. Angélica, então, para a gente finalizar o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse qual que seria a mensagem principal que o nosso ouvinte tem que levar desse podcast com ele hoje. O que eu quero que fique aí como aprendizado para a gente, O fluido hidráulico hoje, ele é um dos componentes mais importantes do sistema. Para que a gente faça uma analogia rápida, ele é como se fosse o sangue do nosso corpo. Então, eu preciso que aquele componente ele esteja em condições excelentes de operação. Não são nem condições adequadas, são condições excelentes. Porque quanto mais limpo o fluido for, melhor vai ser o desempenho do meu equipamento. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: façam um controle de contaminação, conheçam as necessidades dos sistemas que vocês trabalham hoje em dia, saibam quais são os níveis de contaminação exigidos para cada equipamento hidráulico que tem dentro da indústria, para que daí a gente consiga ter um diagnóstico efetivo. A hora que eu pegar a análise de contaminação, eu vou saber se está adequada ou não. Tendo o diagnóstico efetivo, eu vou conseguir ter um tratamento eficaz. Façam um controle de contaminação, conheçam as necessidades relacionadas aos sistemas hidráulicos de vocês e contem com a ajuda da Parker. Eu comentei que a gente tem uma rede de distribuidores espalhadas aí pelo Brasil inteiro e com conhecimento técnico para estar auxiliando aí os nossos clientes nas principais dificuldades do dia a dia. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Tá aí. Muito obrigado, Angélica, por participar com a gente desse podcast. Acho que você trouxe assuntos relevantes, bem ricos em informações mesmo. Acho que teve uma didática completa. Acho que vai auxiliar muito os profissionais que estão lá fora e trazer esse conhecimento. Mais uma vez, então, muito obrigado mesmo, E vocês, ouvintes que estão aí, muito obrigado por ter participado desse podcast. E se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar esse episódio com os outros e difundir essas tecnologias que nós estamos trazendo para vocês. Eu agradeço também, Finir. Agradeço aí o convite, Realmente é uma satisfação muito grande vir até aqui e poder contribuir um pouquinho, E difundir o conhecimento, Quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente espalha, mais a gente aprende. Então, eu agradeço aí realmente o convite. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.